E a cassação do Andrés, que eu fiquei aqui, nós assinamos em 10. 10 caras tiveram coragem para assinar, para caçar o Andrés, que as contas dele foram reprovadas. 10. Quando foi para a justiça, eu fui sozinho. Sabe quem era a diretoria dos Gaviões? Estuda, porra, pega aí. O presidente da torcida hoje estava onde naquela época? Estava lá na diretoria, o vice. Ele veio aqui fazer manifestação para expulsar o Andrés? Por que não vieram que nem agora? Porra, ele estava expulso, estava morto. Ele veio cobrar o cartão que estava gastando? Não, porque eles deram 3 milhões de ingresso. Eu sou transparente, porra. Eu venho aqui, faço o que tem que fazer, porque eu cumpro o estatuto que eu sempre cobrei para cumprir. Eu sentado aí, cobrava para cumprir, os caras me xingavam aqui. Era 200 caras me vaiando e me xingando. Uma coisa que vocês nunca vão falar de mim, que eu sou desonesto e incoerente. Eu saio do clube se precisar, mas vocês nunca vão me chamar de desonesto e incoerente. Eu sempre vou ser coerente. O que eu falei daí, eu vou falar daqui. Em cima até. Sabe por quê? Porque eu quero voar com águia. A águia voa com águia. A gente quer ser um Flamengo. E vamos ser. Águia voa com águia. Ele falou, eu quero ser o Flamengo. Mas antes do Mano falar, que o Mano tá muito bravo. Ele vai ter que... Eu conheço o Mano. Quando ele começa a franzir a testa, é melhor acalmar. E aí, quando ele falou, águia, voa com águia, queremos ser o Flamengo, o Ale, o presidente da Gaviões, não gostou. Não gostou. Coloca aí o Ale, o presidente da Gaviões, Edinho, por favor. Acabei de ver a coletiva do presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior, onde ele soltou umas frases infelizes, né? Romeu Tuma, se você quer ser igual ao Flamengo, fale por você. A nação corintiana pode ter certeza que não quer ser o Flamengo, não. Pelo contrário, né? O Flamengo quer ser o Corinthians, pela toda a sua grandiosidade, por toda a sua história. Já que você quer ser tanto o Flamengo, bom, vai lá pro Flamengo, cara. Você está há 30 anos aqui, você também é responsável do Corinthians estar na situação que está hoje. Agora cabe você, como presidente do conselho, fazer o seu papel agora. Então vamos fazer o nosso papel, eu como presidente de torcida organizada e você como presidente do conselho? Vamos falar o que realmente interessa? Faz seu papel que eu faço o meu então. Fechou? Vamos fazer assim então? Então é isso. Aí, ele falou que águia voa com águia, o Romeu, e que quer ser o Flamengo. Uma coincidência, no Benjamin Múcio da terça-feira agora, vai ser o Eduardo Bandeira de Melo. Eu gravei com ele na terça. E sobre esse assunto, Corinthians e Flamengo, por coincidência, porque a entrevista eu gravei na terça. E aí, quando eu falo de Corinthians, olha, mano, o que o Eduardo Bandeira de Melo fala. Coloca aí, ó, vai ao ar terça-feira às 7 da noite. Coloca aí, Edinho, por favor. É muito mais uma coisa de atitude, de postura, de vergonha na cara. O que você precisa fazer no Corinthians, o que você fez no Flamengo, você aprende em administração financeira 1. Não tem... Concordo plenamente. Não tem nada assim de estratosférico. Não, os caras são gênios das finanças. Não tem gênio, né? Tem que ser correto. Postura, responsabilidade, né? E credibilidade. E as pessoas acreditarem. Isso, para quem tem 30 milhões de torcedores, não é impossível. Né? Para quem tem 3 milhões de torcedores, agora já começa a complicar. Mas essa é a tua frase, precisa ter postura e vergonha na cara. É isso aí. Tá difícil. Lá não tá... É mais fácil arrumar um dinheiro. Mas não é impossível para quem tem... O importante é a torcida. O maior ativo que o Flamengo tem, que o Corinthians tem, que o Vasco, o Palmeiras, né? É a torcida. Ô, Cacau Rossetti, você que é corintiano, na sexta-feira o Corinthians está pegando fogo. Na sexta-feira o Romeu Tuma falou, águia voa com águia, quero ser o Flamengo. O Ale, o presidente da Gaviões, falou, ficou pé de raiva com isso aí, você ouviu. Com razão. E o Eduardo Bandeira de Melo falou, não precisa ser nenhum gênio das finanças não, precisa ter postura e vergonha na cara. E aí, Cacau, o que você acha disso tudo, você como um bom torcedor do Corinthians? Não, eu acho que realmente aí é um mar de infelicidades, porque realmente deveria dizer gavião voa com gavião, não águia voa com águia. Em primeiro lugar. Segundo, estabelecer uma comparação com o Flamengo, com todo respeito, eu adoro o Flamengo, mas quer dizer, se fosse para comparar com algum time, vamos falar no PSG, vamos ser um Real Madrid, um PSG, tá certo? Depois dessa entrevista brilhante que você fez, o Bandeira de Melo ali, ele dá uma
praticamente uma descompostura, né, em relação ao Corinthians, de como deve ser, que falta vergonha na cara e tudo isso. E, de fato, realmente, a situação está muito ruim no Corinthians. O Corinthians, nos últimos anos, tem sido muito mal administrado, muito mal gerido. O time está numa fase muito ruim. Agora, eu, como corintiano, devo dizer que o Corinthians já passou por fases piores. Eu não acho. Já passou por fases piores. Vocês são muito jovens. Eu que sou mais avançado nos anos, eu nasci no ano de 55. 1955. Eu só fui ver o Corinthians ser campeão em 1977. Nessa época, o Santos Futebol Clube era... Todos os meus colegas de classe, praticamente, todos os meus amigos eram santistas, porque o Santos tinha Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. O Corinthians não ganhava de jeito nenhum do Santos, tinha o famigerado tabu, o famoso tabu. O Corinthians ficou 22 anos e 8 meses, 23 anos na fila. Eu não vi o Corinthians ser campeão, era o famoso faz-me rir, apanhava de todos os times. Então, o Corinthians, a fiel torcida, está acostumado com o sofrimento, não está acostumado com essa bandalheira, Então, não está acostumado com essa... Aí que está, aí que está. Mas o corintiano é sofredor, o corintiano é maloqueiro, o corintiano sabe que o Corinthians sempre dá a volta por cima, porque o Corinthians, meus amigos, foi fundado ali na José Paulino, esquina com a Cônego Martins, ali no Bom Retiro, num barracão humilde, simples, à luz de lampião. Até choro de emoção lembrando disso, 1910. E o Corinthians tem que ser não um Flamengo, tem que ser o que hoje é um PSG. Tem que ter dinheiro. Não gostou tem desse negócio de comparar com o Flamengo, não? Tem que ser. Não, pois é, mas com razão. Com razão. Não tem que comparar com o Flamengo. Todo respeito ao Flamengo, eu gosto do Flamengo. Ô, Ademir Quintino, todo mundo ficou bravo aí. E com razão. Futebol é paixão, né, Benja? Como é que tu vai falar que um dos principais rivais a nível nacional, o principal campeonato é o nacional? Tudo bem, o Corinthians é de São Paulo, os principais adversários é o Trio de Ferro, o Santos, que não está também num bom momento, né? Aliás, eu lembrei muita coisa aí do Santos, mas a gente deixa pra falar depois, né? Também tem um escárnio a maneira com o clube é tratado, né? Entendeu? Tem gente lá que acho que vive em Nárnia, porque acho que tá tudo tranquilo, que não tá preocupado com a classificação, que o Santos tem um time que não é compatível para estar na tabela. Ora, a bola do campeonato é de pontos corridos, a tabela mostra. Mas vamos falar do Corinthians para eu não fugir da tua pergunta. O Kaká tem absoluta razão. Obrigado. Por nada. Você, pô, usa quem tá... Eu aprendi isso no rádio, quando eu comecei no rádio, 29 anos atrás. Apesar dessa cutis maravilhosa que Deus me deu. Mas é peruca ou não é? Falando sério, não é? Claro que não, cara. Claro que não. Isso tá de brincadeira e de mau gosto. Pode pegar, cara. Natureza, rapaz. Só dizendo de condição financeira e o momento. Tô falando de história, né? De tudo que representa. O Flamengo representa muito, o Corinthians também. Então não tem que ter esse time como o teu padrão. Eu podia citar o Real Madrid, que é o time mais vencedor do mundo. Podia citar outras grandes forças do futebol mundial. Eu acho que o presidente do conselho, que é uma pessoa até que eu tenho um apreço por ele, que é o Tomás Júnior, eu acho que ele não foi nem um pouco feliz. E mais ainda, se a ave símbolo do teu clube é um gavião, aí tu ainda põe uma águia, eu acho que pede pra sair que é melhor. Ó, então antes do Mano falar, tem... Vai rasgar. Não sei. Aí o Augusto Melo... Se não rasgar, eu rasgo ele. Aí o Augusto Melo deu uma entrevista, porque sábado que vem é o dia da votação. Do impeachment, Do impeachment, que o associado vai votar. É sábado que vem. Põe aí pro Mano ouvir aí vamos ver o Brasil quer ouvir o Mano. Vamos ver. Patética, né? Então ele que vai pro Flamengo, ele vai ser presidente do Conselho do Flamengo, porque aquele é um presidente afastado, estatutariamente ele é afastado. Então ele que vai pro Flamengo, que é um absurdo. O Corinthians é muito maior que o Flamengo, o Corinthians é o maior da América Latina, um dos maiores do mundo, e eu vi um presidente do Conselho afastado falando uma asneira dessa, né? Patético, né? Ridículo. Se você não conhece o presidente do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, o cara em menos de 2 meses quer armar coletiva, ele quer mais aparecer, criticar, é o desespero, porque ele sabe que a gente vai voltar dia 9, e é o desespero dele. A gente vai voltar para tirar essas pessoas daqui que estão fazendo mal ao Corinthians, essas pessoas que estão atrapalhando um projeto que vinha dando certo, que está sendo mostrado aqui. Então é patético isso, eu fico envergonhado. Pô, mano, você... Só uma sentença. Ô, Augusto, dá uma segurada aí. Modo da América Latina também não, né? Dá uma seguradinha aí. Eu sei que você quer ficar no cargo, mas dá uma segurada aí, tá?
Dá uma segurada, por favor, dá uma segurada. Ô, mano, agora você tem todos os ingredientes. Você tem o Romeu Tomás Júnior, você tem lá o Alê da Gaviões, você tem o Eduardo Bandeira de Melo e você tem o Augusto Melo. Então vou começar primeiro pelo Augusto, começar de trás pra frente. Vamos lá, primeiro, é outro ridículo. É outro ridículo. Que isso, porque respeito. a partir do momento quando ele fala, quero voltar para tirar aquelas pessoas de lá, Augusto, você teve todos os elementos e tempo necessário para tirar quem você deveria de lá, como você disse. Você ficou 1 ano e meio dentro do clube e só fez M. O tanto de M que você fez, você poderia adubar a América Latina. Então você também não é santo nesse caso, não, tá? Nessa conduta que você teve enquanto presidente do Corinthians, você foi extremamente omisso, você falou que faria uma série de coisas e não cumpriu nada. Inclusive o dia da transparência, que para mim foi uma aberração aquilo que você fez. Quando você não sabia a diferença de auditoria para consultoria. Aí você chega lá no dia da transparência, abre lá meia dúzia de contas aí, um chovendo molhado que foi constrangedor ver aquela cena. Quando você disse que varreria tudo que estava de errado dentro do Parque São Jorge, você não fez absolutamente nada, nada. E eu não teria essa certeza que você tem dizendo que vai voltar no dia 9. Pelo que constam as pesquisas realmente sérias dentro do Parque São Jorge, a chance de você voltar é mínima, para não dizer zero. Vindo agora para cá, declaração do Tuma. Vou separar em 2 partes, Benja, a declaração do presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tomás Júnior. Primeiro, esse cara é uma fábrica de meme. Uma declaração estúpida, imbecil, quando ele diz isso a respeito do Flamengo. Nada contra o Flamengo, mas ele, representando o Conselho Deliberativo de um clube do tamanho do Corinthians, ele jamais poderia ter feito esse tipo de comparação. Quando ele fala a respeito dessas situações todas, e o Bandeira já até acrescentando dentro da declaração dele, quando ele fala, você precisa ter vergonha na cara e qual foi postura? O outro termo? Postura. Eu diria mais coisas, viu, Bandeira? Eu colocaria competência também, porque hoje o Corinthians, infelizmente, não adianta você só ter vergonha na cara, porque vergonha na cara também não caminha junto hoje dentro do Corinthians. Postura não caminha hoje dentro do Corinthians. Decência não caminha hoje dentro do Corinthians, ali internamente na parte administrativa. Então, tudo isso, eu concordo com você. Porém, se não tiver competência, e você teve, inclusive para delegar poderes para pessoas competentes e profissionalizar o futebol do Flamengo, o Flamengo virou hoje a potência que é. Então, só acho que faltou competência dentro da frase que você utilizou. E competência também não está agregada hoje dentro dessa administração do Corinthians. Posto isso, Benja, cara, na boa, ouvi isso do Romeu Tomás Júnior, quando ele fala, queremos virar o Flamengo, agora pegando na parte administrativa. Quando o Corinthians tentou profissionalizar o futebol, Benja, que contratou o Fred Luz, que era um CEO do Flamengo, quem foi um dos principais opositores à presença do Fred Luz? O Fred Luz era o CEO do Flamengo na gestão do Bandeira de Melo. É por isso que eu gostaria de falar, porque o Romeu Tomás Júnior usa o Flamengo como parâmetro e o Fred Luz esteve lá nessa época de profissionalização do futebol do Flamengo. Você, Romeu, foi um dos principais opositores à presença do Fred Luz dentro do clube. Como é que você vem agora, quando você fala, vocês podem me chamar de qualquer coisa, menos de desonesto e incoerente. Isso é incoerente, sim. Desonesto eu não vou falar porque eu não conheço nada ainda que te desabone nesse sentido. Mas incoerente você é. Porque a partir do momento que você faz aí frente à presença de um CEO dentro do clube, você está sendo, no mínimo, incoerente em defender a administração do Flamengo. E vou te falar, Benji, o Corinthians hoje, em termos de potencial, ele tem muito mais acrescentado que o Flamengo. A gente está localizado na maior cidade da América do Sul, a cidade mais rica do continente sul-americano. O Corinthians ele tem sim a possibilidade, se você pegar aqui como parâmetro, negociação de televisão. O Flamengo assinou lá com a Libra, o Corinthians assinou com a Liga Forte. O Corinthians hoje ganha mais do que o Flamengo, porque o Flamengo ficou naquele negócio, a Globo vai pegar aqui, vou assinar aqui. Quando o Corinthians assinou com a Liga Forte, passou um tempo, porque vou fazer frente. A Globo foi lá bater na porta, irmão. Foi lá bater na porta. Então o Corinthians é gigante. Quando a Adidas, que é patrocinadora do Flamengo, quis fazer uma proposta para o Corinthians, é uma proposta superior à que o Flamengo recebe. É uma proposta superior. E segundo o Osmar Stable, ele falou que fechou às 2h da manhã de ontem, anteontem, um contrato de 1,2 bi. Mas eu só estou colocando como parâmetro porque a Adidas, Benji, ofereceu mais dinheiro para o Corinthians e colocar o Corinthians numa elite mundial que o Flamengo está na elite nacional. Nacional não, na elite local. Eles usam o termo elite local e o Corinthians entraria na elite mundial. Elite mundial onde está Bayern, onde está Real Madrid, enfim. O Flamengo está aqui junto com o River, enfim. Então nesse ponto, Benji, já dá para ver o tamanho do Corinthians. Então você se apequena, Romeu Tomás Júnior, quando você fala isso. E nada contra o Flamengo. Isso aqui não é uma crítica ao Flamengo. É uma crítica a essa declaração idiota do presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Mas agora, dividindo a declaração dele em 2 pontos, Benji, a primeira crítica está feita. Agora, quando ele fala a respeito da dívida da torcida,
Independente de ser Gaviões, Camisa 12, Pavilhão 9, qualquer torcida organizada não pode dever dinheiro para clube. Quer ter uma relação? Ah, eu preciso de ingressos porque é destinado para minha torcida? Beleza. Tem que ter uma cota reservada, porque inclusive dentro da própria arena tem lá a minha torcida, que é o plano lá do fiel torcedor, minha torcida que é o setor norte. Aquele setor é todo destinado para a torcida organizada. Todas as torcidas organizadas do Corinthians estão naquele setor. Porém, não tem que ter esse negócio de distribuição de ingresso. Ah, cria dívida e paga lá quando Deus quiser. Ah, fingir que eu esqueci. Ah, deixa para outra administração. Tá errado. Torcida organizada que quer cobrar clube, quer pôr dedo na cara de dirigente para cobrar uma melhor postura desses caras lá dentro, tem que ter conta em dia com o clube. Tem que ter conta em dia. O próprio Ale falou, meu jurídico já entrou em contato lá para ver o que tá devendo, vamos acertar. E tem que acertar mesmo. Que é para justamente não ouvir isso. Porque a partir do momento que deve pro clube, tá na mão desses caras. Porque é a hora que os caras têm para poder jogar na cara. Mas vou te falar, Benja, é vergonhoso o que tá acontecendo no Corinthians. E vou te falar, Romeu, você que é todo brabão, bateu na mesa... Quando você fala do Augusto Melo, você usa a mesma postura. E tem que ser criticado como eu acabei de criticá-lo também. Mas é muito estranho a postura que vocês têm com relação ao Andrés. Ah, o Andrés Santos, por mais que você diga, mas eu pedi a revisão das contas dele. Mas o que você fez agora, Romeu Tuma Júnior, diante desse escândalo que foi ele utilizar para recursos pessoais ou interesses pessoais o cartão corporativo do clube? O que você fez agora, Romeu Tuma Júnior, sabendo dessa indecência que aconteceu aí dentro, com relação ao uso do cartão corporativo do clube? Qual foi a sua nota de repúdio a isso? Você não fez. Então não vem querer bater na mesa, falar que você pediu a reprovação de contas do Andrés lá atrás, porque agora você, como presidente do conselho, você deveria ter uma postura digna de corintiano. Não só como presidente de conselho, você deveria ter uma postura digna de corintiano e bater o pau na mesa. Inclusive repudiar essa atitude nojenta do CORE, que é o Conselho de Orientação Fiscal, o Conselho de Orientação, porque o Conselho Fiscal também não reprovou naquela época lá as contas do Andrés. Mas o CORE foi uma indecência o que esses caras fizeram. O Conselho de Orientação do clube, 9-7 para levar o Andrés para o Conselho de Ética, Benjamin. Isso é uma afronta, velho. Era pra ser 16-0. Exato. Olha, é óbvio, deveria ser unanimidade. Então você, como presidente do Conselho Deliberativo, Tuma, deveria ter feito uma carta de repúdio. E você não fez, porque vocês aí dentro têm medo do Andrés. Olha, por que tem medo do Andrés? Não sei, você acha que os caras têm medo do Andrés? Eu acho que talvez tenha. Eu acho que o Mano, com a sua inteligência, com a sua acuidade, fez uma análise impecável. Eu odeio admitir isso, Muito mas obrigado. eu concordo em gênero, número e grau com ele.